Olá, irmão, olá, irmã, nós estamos aqui nessa noite para ter um momento de culto. Nós chamamos culto da Páscoa. O domingo da Páscoa é uma alegria e satisfação estarmos juntos como igreja, o conselho da igreja, pastores. Nós estamos juntos para cultuar ao Senhor neste domingo, que é o domingo da Páscoa. Convido você então a ter esse tempo juntos. Nós vamos começar o nosso culto de louvor e adoração e celebração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Eu convido vocês nesta hora para todos juntos abrirmos a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 53. Façamos a leitura. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Convido os irmãos nesse momento a baixar a sua cabeça e juntos orarmos, adorando ao Senhor. Querido Pai Celestial, Deus de infinita bondade e misericórdia, nesse momento, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, adorando o Teu nome que é santo. Oh Deus maravilhoso, Pai querido,
Nós te adoramos por tudo que o Senhor é. E eu não me canso de dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é um Deus zeloso, que tem cuidado de nós com todo amor. E o Senhor é amor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Entregou o vosso Filho, o único Filho, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos, ó Deus, ter vida, ó Deus, e vida plena no Senhor. Por isso nós te adoramos, Senhor, pelo sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia de alegria, dia de festa, porque recordamos um ponto muito importante da nossa fé, que é a ressurreição do Senhor Jesus, a celebração da Páscoa. Considerando esse tempo que estamos passando como cidade, como estado e como nação, e também como igreja e como família, eu quero ler um texto no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 6 em diante. Eu quero que você preste atenção, quero com esse texto trazer para você uma palavra de esperança e um momento de oração, que você pare um momento, não importa se você está assistindo no celular enquanto está dirigindo o Uber ou um táxi, não importa se você está em casa, no seu computador, importa que você preste atenção na leitura, guarde a palavra de Deus no coração e que também lembre-se de orar junto conosco logo após a leitura. Vamos orar pelo nosso país, pela nossa família, pela nossa cidade. Você que está aí com a sua Bíblia, Isaías capítulo 44, 6º versículo em diante. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Versículo 8. Não vos assombreis, nem tenha medo. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim, diz o Senhor. Não há outra rocha que eu conheça. No versículo 6, aparece a palavra, seu Redentor. Páscoa é redenção. A ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da minha ressurreição e da sua ressurreição. Por isso eu comecei dizendo que é dia de alegria, e nós recordamos o grande feito do Senhor Jesus na cruz. Considerando que no mundo, nesse exato momento, muitas nações estão perplexas. E não só nações, cidade, família e mais perto ainda, eu e você, podemos ser atingidos pelo medo, mas eu quero lembrar a palavra de Deus que diz que o Senhor é o nosso Redentor. Redentor é aquele que traz libertação, que traz salvação. Redenção
para o que crê, é esperança. Encha o seu coração de esperança. O texto também diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, diz o Senhor. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Desde o princípio, antes de haver nada, o Senhor é Deus. E na consumação de toda a história, Ele é Deus eterno. Vamos ter um momento de oração. Você que está em casa ou em qualquer outro lugar, assistindo e adorando a Deus conosco, junto com a igreja. Vamos ter um tempo de oração. Eu quero convidar aos presbíteros, pastor, todos os irmãos a ficar de pé. Vamos levantar as mãos em sinal de rendição e vamos clamar ao Senhor. Levanta suas mãos ao Deus que pode salvar. Vamos interceder. Deus eterno, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos, nós levantamos a nossa voz, nós clamamos ao Senhor nosso Deus, pelo nosso Brasil querido. Nós clamamos pelo presidente da República, nós clamamos pelo Senado Federal, nós clamamos pela Câmara Federal, nós clamamos pelo nosso Estado, pelo nosso governador, por homens e mulheres de bem que clamam e que lutam para o nosso bem-estar nessa nação. Nós clamamos também por nossa cidade, por nossas famílias. Deus eterno, Tu és o Redentor, não só de Israel, Tu és o nosso Salvador. Tu és o meu Salvador, o Salvador de todos que nos ouvem e nos assistem nesta hora. Entra com grande redenção, com grande salvação nesta hora. Tira todo o medo, porque a Tua palavra diz: não tenha medo, não temais. Eu sou o Teu Redentor, Teu Salvador. Meu Deus, traz esperança à família que está sem esperança e está com medo do amanhã. Tira toda a tristeza, remove toda a tristeza em nome de Jesus. Vem com a Tua grande salvação, que neste domingo de Páscoa reina a alegria e a esperança em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar com o nosso culto de adoração e celebração à ressurreição do nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Graça e paz em nome de Jesus. Uma noite especial, uma noite que o Senhor, Ele está falando comigo, que o Senhor fale contigo aí, aonde você estiver, na sua casa, no seu lar, que o Senhor, Ele ministra o seu coração como tem falado com todos nós aqui. Continuemos a leitura, abra a palavra do Senhor comigo, lá no livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Acompanha comigo, se você tiver a sua Bíblia, abra comigo, se você estiver no seu smartphone, abra também em nome de Jesus. Mas acompanha comigo essa leitura. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que nela haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova em mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção de tal, que não haja lugar suficiente para recolher. E por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destrua o fruto da sua terra. E a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos desafia, nesses dias tão complicados, no nosso país, na nossa nação,
no comércio local, na minha cidade aqui em Regente, em Presidente Prudente, em Itaciba. Mas o povo de Deus é um povo fiel ao Senhor. E assim o Senhor nos chama para este compromisso, igreja do Senhor, aí em Itaciba, aqui em Regente Feijó. Faça esse compromisso com o Senhor, de todo o seu coração. Eu não tenho ouvido nenhuma palavra, ninguém dizendo que alguém está afetado, nenhum dos crentes aqui em Regente Feijó perdeu o seu emprego por isso. Eu não sei em Itaciba, eu não sei em Prudente, mas o Senhor tem sido fiel para conosco. Amém, queridos? Vamos orar. Se você quer assim fazer e você não tem condição, coloca a mão no seu coração, coloca a mão aí na sua oferta, porque nós somos desafiados com um vídeo que o pastor mandou para nós no nosso grupo. Se você sentiu esse desafio, procure os presbíteros aí em Itaciba, nos procure, que Deus tem uma grande recompensa para cada um de nós. O Senhor não tem deixado faltar nada, querido. Se o seu lar está faltando alguma coisa, me contate, nos contate, nos procure. Mas nesse momento o Senhor, Ele nos desafia. Por este teu ato, Ele vai repreender o devorador. Que o devorador seja repreendido do Brasil, que o devorador seja repreendido de Regente Feijó, seja repreendido aí em Itaciba também, seja repreendido no mundo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Coloca a mão aí no teu coração, que o Senhor fale contigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por todas as ofertas. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo. Obrigado, Senhor, que nós, como liderança, nós não temos ouvido, Senhor, nenhum dos nossos membros aqui dizer alguma dificuldade, ou alguma enfermidade, ou algum mal fomos atingidos neste momento. O Senhor tem guardado o seu povo. O Senhor tem sido fiel para conosco nesses dias tão difíceis, nesses dias tão desafiador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama a atenção nesse momento, a ser fiel ao Senhor, no pouco que o Senhor nos colocou, mas no muito que o Senhor nos colocará. A Bíblia diz que se encherão fartamente os nossos celeiros. Senhor, que assim se cumpra essa promessa na minha vida, na vida do meu irmão, assim que se sentiu desafiado nesse momento. Pai, obrigado. Obrigado pelas suas promessas. Obrigado por todo o sustento, em nome de Jesus. Amém. E assim, eu convido você a adorar o nosso Deus com os cânticos que iremos trazer nesse momento, em nome de Jesus. Abra o seu coração, fique alegre. O Senhor é comigo e o Senhor é contigo. Amém. Queremos cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor e para dizer que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Mas não rejeitou, então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não Sabah
Ele só durante a crucificação que Jesus bradou uma das frases mais importantes da história. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? No tempo de Jesus, a Bíblia não era organizada em capítulos e versículos. Então, quando um rabi queria se referir a algum texto da Bíblia, ele recitava os primeiros versos. E Jesus ele se referiu ao Salmo 22, que diz exatamente o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar, das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves. Também clamo de noite, mas não acho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Antes da crucificação, em todos os momentos em que Jesus passou por dias difíceis, Deus mandava anjos para ele consolar Jesus. Ele nunca ficou desamparado. Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que não tem nenhuma mácula. Porque agora Jesus perguntava para Deus: por que tu me desamparaste? Essas palavras traduzem o porquê Jesus foi crucificado, porque ele sofreu tanto. A resposta é que naquele momento, todo o pecado da humanidade, o meu pecado e o seu pecado, estava sobre Jesus. Ele se referiu a si mesmo como um verme, desprezado dos homens, mas era pelo meu pecado e pelo seu pecado que ele estava sendo desprezado. Logo em seguida, Jesus entregou o seu Espírito e então o véu se rasgou. Ele venceu o meu pecado e o seu pecado naquela cruz, para que todo aquele que nele crê possa ser salvo, que ele receba a salvação, porque naquele momento, aquilo que nos separava de Deus foi vencido por Jesus naquela cruz. E se você crê nessa verdade, cante conosco. Nós queremos cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, com a graça e a paz do Senhor Jesus.
Amém. Eu sei que você deve estar aí na sua casa, no conforto do seu lar, talvez sentado no sofá, na sua cama, e eu quero convidar você a adorar ao Senhor. Se coloque de pé também. Jesus está aqui, Jesus está aí também, e Ele merece o nosso louvor. Ele merece ser adorado, sabe por quê? Porque Ele está vivo. Ele morreu e ressuscitou, amém? Amém. Ele vive, Ele reina,
Ele está presente aqui, Ele está presente aí onde você está. Nós estamos aqui para louvá-lo, louvar o seu nome, porque Ele veio a essa terra. Ele nasceu de mulher. Ele veio, morreu, sofreu na cruz, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E a palavra do Senhor diz que a Ele foi dado um nome que está acima de todo nome. É este nome que nós louvamos, este nome maravilhoso, esse nome lindo, esse nome poderoso que você pode clamar a qualquer momento. Ele irá te socorrer, Ele irá te abençoar, porque Ele está vivo. Amém? Amém. Início elas a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. O maior do meu pecado, nada vai nos separar. Maravilhoso é o nome de Jesus, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Adore esse nome, glorifique esse nome que é santo. Exalte o Senhor. A morte venceste, o verbo rompeu.
que nome poderoso, que Jesus maravilhoso é aquele que nós servimos. A palavra do Senhor nos diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava para o seu caminho. Essa ovelha era eu, era você. Mas sabe o que Jesus fez? Ele desceu da sua glória e veio buscar você de volta. Esse amor tão grande, como a gente pode entender alguém deixar um lugar tão maravilhoso como era o céu, a sua glória? Não existe explicação. A explicação é: Ele veio por causa do seu grande amor. Esse amor ousado, esse amor incrível. Ele nos alcança, Ele nos alcançou e Ele te alcança aí onde você está. Amém? Vamos adorá-lo por esse grande amor que Ele tem por nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, milhões jamais, 99, só pra me olhar. Não posso mudá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor, que teu grande amor, a tua bondade. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Ele tem sido bom, tu tens sido tão, tão bom. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não me deixarás poder pagar, só pra me olhar. Não posso mudá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba
queremos te agradecer, Pai, por este tão grande amor que o Senhor tem por nós. Amor que nós não conseguimos entender. Amor tão grande, tão maravilhoso, que nos faz, ó Pai, ser curados, restaurados. Obrigado por ter nos aproximado novamente, por ter nos buscado, nós que estávamos desgarrados como ovelhas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O nosso coração te agradece por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Sim, Senhor, nós entregamos o nosso louvor a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É com muita alegria que nós vamos compartilhar a palavra do Senhor neste momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirma que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Versículo 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Até aí, em nome de Jesus. Senhor, fala ao nosso coração, que possamos ouvir a Sua voz, que o Senhor possa, ó Pai, proclamar, ensinar e aplicar a Sua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no domingo de Páscoa. E domingo de Páscoa é uma alegria, é uma celebração, porque domingo de Páscoa é quando o próprio Jesus, Filho de Deus, venceu a morte. Ou seja, a morte morreu, porque a morte não teve capacidade de deter o Filho de Deus, o Filho que é o Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Quando nós pensamos em Páscoa, e isso já é comum dizer que Páscoa não é chocolate. Apesar de chocolate ser muito bem-vindo nesta época, mas Páscoa não é chocolate. Afirmamos também que Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo, Páscoa não é comemoração em dizer que nós estamos reunidos apenas por nos reunir através de presentes, principalmente do chocolate. Páscoa tem um significado muito mais profundo. Páscoa, nós podemos ter dois momentos, nesse momento de Páscoa, em olhar para o Antigo Testamento e depois olharmos para o Novo Testamento. Quando nós olhamos Páscoa no Antigo Testamento, nós precisamos olhar para o texto de Êxodo 12, onde Moisés é orientado por Deus a tirar o seu povo, o povo de Israel, do Egito, para uma terra prometida. E assim, Páscoa é um momento que nós chamamos momento de passagem, onde a orientação do Senhor foi com que o povo de Deus, aqueles que eram seguidores, que eram filhos, aqueles que eram povo de Israel, colocasse nas portas, nos umbrais, o sangue do cordeiro, e isso simbolizava ou significava que este era povo de Deus. Este que tinha na porta o sangue,
esse significava que era povo do Senhor. E assim, quando o espírito da morte passasse naquela noite, quando o espírito da morte passasse nas portas das casas, quando passava nas portas onde tinha o sangue, o espírito da morte não ceifava o povo de Deus. Essa passagem do anjo da morte, onde o anjo da morte não tem poder por daqueles que é filho de Deus, simboliza que Deus é o dono da vida, da morte, daqueles que seguem, daqueles que caminham, daqueles que estão com Ele, com o próprio Deus. E no Antigo Testamento nós olhamos e observamos que a Páscoa é esse símbolo daquele povo que andou com Deus, que simbolizava essa vivência com Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos também pela perspectiva do sangue de Jesus no nosso coração. O sangue de Jesus no nosso coração simboliza essa vida, e essa vida abundante com Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, onde Romanos, capítulo 3, vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus, isso simboliza que todos nós somos pecadores. Em próprio Romanos, capítulo 6, vai dizer que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, isso simboliza uma prefiguração, uma ilustração daquilo que estava acontecendo no Antigo Testamento. O espírito da morte passa em nosso meio, mas aquele que é lavado pelo sangue não tem a pretensão, ou não tem a força para que possamos ter a morte, ou o abismo, ou a caminhada para o pecado, longe do Senhor. Aquele que tem sangue de Jesus no coração, esse tem vida, e vida abundante. Por isso, quando nós olhamos para esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, nós olhamos para o fato de que Jesus ressuscitou. E o fato de Cristo ter ressuscitado dos mortos, como havia prometido, nos dá a certeza de 3 afirmações básicas. E essas 3 afirmações básicas é o que eu quero trabalhar com você neste momento. Essas afirmações, essas certezas básicas para a nossa vida como cristãos, vai nos trazer vida, porque aquele que tem o sangue de Jesus no coração, tem a certeza, e tem a certeza de que Cristo caminha com ele. E a primeira afirmação é que os nossos pecados são perdoados. E os nossos pecados são perdoados porque o próprio Cristo veio ao mundo com o objetivo de alcançar aqueles que se arrependeram, que se colocaram diante de Jesus, e isso é privilégio. Olha o versículo 17 comigo. Versículo 17 vai dizer assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Aqui o contexto é que a igreja de Coríntios, por ser uma cidade de muitas crenças, muita religiosidade, muitas pessoas com vários tipos de fé, e no mundo helênico, grego, as pessoas não acreditavam na ressurreição do corpo. E dentro da igreja de Coríntios existiam esses que não acreditavam na ressurreição do corpo. E Paulo vai dar uma orientação, um ensino muito duro em relação a isso, perguntando: olha, se vocês não acreditam na ressurreição do corpo, então o que adianta seguir Jesus? Se vocês não acreditam na ressurreição do corpo, o que adianta dizer que é crente, que é da igreja evangélica? E Paulo vai nos orientar, dizendo: olha, se você não acredita na ressurreição do corpo, você está vivendo uma fé vã. Então, isso significa que você não saiu dos seus pecados, ou você permanece nos seus pecados. Mas a boa notícia é que Cristo ressuscitou. E
que Cristo ressuscitou para nos trazer perdão, salvação, justificação. Por isso, nós temos a certeza daquele que acredita em Jesus, aquele que tem fé em Jesus, aquele que se entrega a Jesus, este será perdoado dos seus pecados. E ser perdoado dos seus pecados é entender que toda culpa, todo medo, todo receio vai embora. Talvez você tenha culpa, talvez você tenha receio, talvez você tenha medo, talvez você tenha algo que está fazendo, que está desagradando a Deus, ou que você fez e sente aquela culpa dentro de si. Mas a boa notícia, que a Páscoa nos traz, esse culto de celebração, de Páscoa, de passagem, aquele que é pecador, aquele que merece o inferno, aquele que merece o abismo, o Espírito de Deus passa, e aquele que tem o sangue de Jesus dentro do coração, este será salvo, este será reguardado, e não merecerá mais o inferno, porque o sangue de Jesus lava, o sangue de Jesus nos guarda e nos salva e nos traz a vida. A primeira certeza daquilo que nós pensamos e vemos diante das Escrituras é que a ressurreição de Jesus é a certeza de que os nossos pecados estão perdoados. A segunda certeza está no versículo 18. A segunda certeza é que seremos também ressuscitados. Olha lá comigo o versículo 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. E Paulo orientando e dizendo para os nossos irmãos lá em Coríntios, olha, se você não crê que existe ressurreição do corpo, você está crendo que aqueles que dormem, aqueles que esperam a volta de Jesus, aqueles que estão mortos fisicamente, ou aqueles que vivem no mundo, esperam a segunda vinda de Jesus. Se não existe ressurreição, então não adianta crer naquele que veio para nos salvar. Porque quando nós cremos que Jesus veio, viveu, sofreu, morreu, mas ressuscitou, isso faz toda a diferença. A nossa diferença entre outras religiões é que nós compreendemos que a morte não teve poder sobre o nosso Deus. A morte não teve poder sobre o Filho de Deus. A morte não venceu Jesus, mas pelo contrário, Jesus venceu a morte. Morreu sim, na sexta-feira, mas no terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para nos trazer vida, e vida abundante. A nossa esperança é olhar para a vida de Jesus, entender que Jesus veio, sofreu, morreu, mas venceu a morte. E com isso, nós temos vida plena, porque Jesus virá para buscar aqueles que são seus, aqueles que têm o sangue de Jesus no coração, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esse sim será salvo e irá junto ao Pai para ter uma nova vida. Tudo que estava velho se fez novo. Por isso, tudo que estamos vivendo é uma vida de passagem. Por isso, essa vida de passagem é uma vida em que nós olhamos para aquilo que é pecado, mas em Jesus somos justificados, somos limpos. A terceira certeza, no texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 a 20, primeiro nós entendemos que a ressurreição de Jesus nos traz a afirmação que nossos pecados estão perdoados. Segundo, é que seremos também ressuscitados. E no versículo 19, ele vai dizer, Jesus vive e Ele nos representa diante de Deus. Olha lá o versículo 19 comigo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Olha que lindo isso. Porque se nós olharmos apenas para este mundo,
Se nós colocarmos as nossas fichas, as nossas vidas apenas neste mundo, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aquele que faz isso é a pessoa mais infeliz do mundo, porque a nossa esperança não está aqui. Jesus ressuscitou, e isso é uma certeza. Primeiro que na época Jesus se mostrou, após a ressurreição, se mostrou para mais de 500 pessoas. Jesus se colocou diante dos discípulos após a morte e depois da ressurreição. Jesus subiu aos céus e deixou um mandamento para os seus discípulos. E isso é a certeza de que Jesus morreu, mas ressuscitou. E isso é a certeza de que nós também temos um representante no céu, diante de Deus. Por isso que nós falamos em nome de Jesus, pregamos em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus, vivemos em nome de Jesus. Em Jesus que nós temos vida. É vida com Jesus, é vida em Jesus, é vida para Jesus. Romanos 11:36 vai dizer, não é? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero finalizar, quero concluir dizendo que Jesus é a primícia, Jesus é o exemplo, Jesus é o primeiro, diz o versículo 20, não é? E ele é a garantia que nós estamos no caminho. Ele é a garantia que temos vida plena, temos vida em abundância, temos paz, mesmo vivendo nessa crise, temos alegria, mesmo vivendo nas inquietações. Por isso, quero desafiar você a olhar para a Páscoa, não apenas o chocolate, não apenas os presentes, não apenas as festividades, mas olhar para a Páscoa, olhando para a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, recapitulando, a ressurreição de Jesus é a certeza que o seu pecado é perdoado. A ressurreição de Jesus é a certeza que você será ressuscitado junto com Deus, junto com Jesus, na segunda vinda, porque Ele virá conosco, Ele virá nos buscar para ter uma nova vida nos céus. E a ressurreição de Jesus é a certeza de que Ele vive e Ele nos representa diante do Pai. Nos representa diante de Deus. Por isso, um desafio bem prático para mim e para você. Viva com Jesus. Viva em Jesus. Viva para Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer isso, não vai? Viver é Cristo. Morrer é lucro. Viver é viver em Cristo. Viver é viver para Cristo. Viver é viver com Cristo. Morrer é ressurreição. Porque morrer é lucro, e por isso nossa vida em Cristo é vida abundante. Por isso, Páscoa é isso. Aquele que vive com Jesus experimenta a verdadeira Páscoa. Deus abençoe a sua vida, que você possa ter essa reflexão. Nós vamos caminhar para a Santa Ceia do Senhor, dizendo, olha, Jesus ressuscitou, por isso posso dizer com todas as palavras, hoje eu tenho vida, e vida abundante, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele venceu a morte. Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Deus, obrigado pela Tua palavra. Queremos, ó Pai, reconhecer que não queremos viver uma vida apenas aqui neste mundo. Queremos olhar, ó Pai, para a ressurreição de Jesus, tendo a certeza que o Senhor está presente em nossas vidas, nos trazendo perdão. O Senhor nos representa diante do Senhor, e por isso temos a certeza que, quando o Senhor vir pela segunda vez, nos buscará para ter uma vida plena diante de Deus, porque Páscoa é isso, é ter a certeza daquele que tem o sangue de Jesus no coração, tem a vida eterna com Deus. Obrigado por isso. Nos ajude, ó Pai, a entender a Santa Ceia do Senhor neste momento, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos.
Vamos dar graças a Deus pelo seu grande amor por nós. Aleluia, Jesus. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e o seu perdão. Digno é o Senhor que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e o seu perdão. Digno é o Senhor que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor que no trono está. Coroar o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou.
obrigado, Senhor, por teu grande amor. Amém. Estamos aqui diante da mesa do Senhor para ter a santa ceia do Senhor, neste momento em que nós comemoramos a celebração da Páscoa. A Páscoa, como nós vimos na mensagem, é a ressurreição de Jesus. E nada mais importante de olhar para a mesa e entender que Jesus morreu naquela cruz, entregando o seu corpo, entregando o seu próprio sangue por mim e por você. E neste momento nós vamos ter a simbologia da Páscoa e convido você aí na sua casa a ter o pão, a ter o cálice, e neste momento você terá a oportunidade de celebrar a Páscoa junto conosco. Você aí na sua casa, nós aqui, e juntos nós vamos estar em comunhão para celebrar a Páscoa do Senhor. Na noite que Cristo foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De igual modo, ele tomou o cálice e, tendo dado graça, disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Toda vez que comerdes do pão, toda vez que beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos ter um momento de oração com o pastor Cícero neste momento. Oremos ao Senhor em gratidão a tudo que Ele fez por nós. Renda graças ao Senhor, porque Ele te salvou. O Senhor Jesus se entregou voluntariamente para que você tivesse vida. Ele não foi martirizado, Ele não foi assassinado. Ele se entregou voluntariamente. Vamos render graças ao Senhor pelo pão e pelo vinho, pelo corpo e sangue de Jesus derramado por cada um de nós. Oremos ao nosso Deus, Deus eterno, em nome de Jesus. Te rendemos glória, te rendemos graça, Senhor, porque se entregou, sofreu, foi massacrado, chicoteado, fizeram todo o mal contra o Senhor, e o Senhor suportou tudo por amor de nós. Nós te rendemos glória, te damos toda a gratidão, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor meu Deus, a cada um que está participando neste momento, num ato de fé, de esperança e de participação na sua morte e também na sua ressurreição. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você aí em casa, pegue o pão e participa. Eu vou distribuir aqui aos irmãos. Nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos fazer primeiro o pão e depois o cálice. Você vai ministrar às pessoas que estão na sua casa. Os filhos são bênçãos do Senhor. Você vai pegar o pão e o cálice e vai junto, segurar, para nós fazermos juntos. Nós aqui, você aí na sua casa, nós primeiro vamos fazer o pão, para depois fazer o cálice. Nós vamos orar pelo pão e comer o pão. Nós vamos depois orar pelo cálice e tomar o cálice. Por isso, neste momento, ministre as pessoas que estão na sua casa e segure os elementos na sua mão para juntos fazermos. Convido você a segurar o primeiro pão e nós vamos ter uma oração com a presbítera Ivani pelo corpo de Cristo.
Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos reunidos em redor da tua mesa, Senhor. Pelo sacrifício que o Senhor fizeste por nós, mas não permaneceste na cruz, ressuscitaste, e por isso nós estamos alegres, Senhor, porque o Senhor ressuscitou e o Senhor está vivo. Te damos graça por esse pão, que simboliza o teu corpo que foi partido por nós, mas que nos traz vida e alegria. Ó Deus, nós te louvamos por essa comunhão bendita, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer o elemento do pão. Coma agradecendo pela família, agradecendo por tudo que Ele tem feito na sua vida. Agora pega o elemento do suco de uva. Nós vamos orar pelo cálice, o sangue de Jesus, com o presbítero Jadilson. Pai, nós te agradecemos pelo sangue de Jesus vertido na cruz em nosso favor, Pai. Nós te agradecemos, Pai, que o Senhor olhasse para nós antes da fundação do mundo, Senhor. Nos escolheste e morreste por nós. Esse suco, Pai, representa o sangue de Jesus derramado na cruz. Que possamos lembrá-lo, Pai, que Tu és o nosso Deus, nosso Salvador, que morreu na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Juntos, pegue o suco e vamos celebrar ao Senhor. Nós vamos fazer a oração final. E logo depois da oração final, o conselho da igreja vai impor as mãos e vai dar a bênção do Senhor sobre você e sua casa. Por isso, neste momento, feche seus olhos, vamos ter essa oração, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou, fala conosco. Obrigado porque através da Tua palavra, nós observamos que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, para nos trazer vida e vida abundante, para perdoar os nossos pecados, para representar, ó Pai, se representar diante de Deus, a nós que somos, ó Pai, filhos. Obrigado porque o Senhor nos adotou como filho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai vir a segunda vez e vai nos buscar para termos uma vida plena com o Senhor. Deus, olhe para os meus queridos, minhas queridas que estão em casa, que o Senhor possa cuidar dessa semana, aqueles que precisam fazer negócios, aqueles que precisam, ó Pai, trabalhar, aqueles que precisam, ó Pai, de cura, que o Senhor possa trazer, ó Pai, poder dos céus sobre cada casa, cada família, que o Senhor ouça, ó Pai, cada oração. Em nome de Jesus, ó Pai, queremos que o Senhor fale ao coração dos nossos irmãos, nossas irmãs, em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção do nosso conselho, do conselho da igreja, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou no terceiro dia, que o amor de Deus, Criador dos céus e da terra, e as consolações do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, e seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Boa semana.